Boa tarde, professor Alex. Vou apresentar aqui o meu trabalho de banco de dados. Eu criei já o banco de dados de controle de viagens e vou usar ele aqui, né, para a gente conseguir fazer o nosso banco. Vou criar aqui a tabela desnormalizada. Vou criar também, vou criar não, né? No caso, vou inserir os dados aqui nela. E como o senhor falou, né? Foi o que eu entendi. É como se eu chegasse na empresa e isso estivesse desorganizado, né? Aí eu vou eliminar aqui a tabela desnormalizada para fazer ela normalizada, né? Vou criar a tabela de usuários com o usuário ID, o nome, o e-mail, a data de nascimento e o telefone. Vou usar o usuário ID sempre para colocar a chave primária nele e o identity para ele sempre criar um número automático e sequencial, né? E que não possa se repetir. Vou criar, já criei, criei. Vou criar a tabela de viagens, usando sempre o ID aqui para a viagem dele, no caso, para criar a chave primária e o identity. E usei a chave estrangeira para a gente fazer aqui, puxando dos usuários, né? Criei a tabela de gastos, puxei a chave estrangeira lá de viagens, criei a tabela companheiros e peguei a chave estrangeira também de viagens. Peguei e criei, vou criar, né, a tabela de avaliações, pegando também de viagem a chave estrangeira. E a nota eu usei o cheque para a avaliação ser de 1 até 5, né? Não passar disso e não ser menor do que isso também. Deixa eu só criar aqui. Criar de viagem. Vou criar de viagem, né? Ele não deixou porque eu não tinha criado a de viagem ainda. Criar de gastos, criar de companheiros e a de avaliações. Vou inserir os dados nelas, em todas as tabelas. Vou até inserir todos de uma vez para ficar mais rápido. Se eu pedir para criar 3 updates, eu escolhi aqui a tabela de gastos para alterar o valor sempre que a descrição tiver hotel de luxo. No caso aqui, criar o valor e a descrição quando o meu ID for 1, né? Vou atualizar o gastos, vou atualizar a relação que eu tenho com esse companheiro e vou atualizar aqui a avaliação do meu ID 8. Vou deletar todos da tabela de gastos as categorias de compras maior ou igual a 800. Vou deletar também os companheiros com o nome Thiago Melo. Deletar as avaliações com nota igual a 3. Vou criar os meus Energies. Esse daqui puxa viagem, destino, o companheiro e a relação que eu tenho com ele. Esse daqui puxa o meu destino, a minha categoria, o valor e a descrição que eu deixei. E esse deixa o destino, a nota e o comentário que foi deixado para esse destino. Vou criar aqui o meu viewer e vou criar o select para validar o meu viewer. Puxando a viagem ID, o destino, data de início, data de fim, o custo estimado e o custo total. Criar a minha variável. Puxando o nome e o total de gastos do ID que se colocar aqui.
Vou criar minha procedure. Eu acho que é assim que se fala, procedure. E vou chamar aqui ela, para mim seria um novo gasto na minha viagem de ID1. Vou criar a minha trigger. Opa, ele não deixou, por quê? Deu certo, professor. Consegui criar ela aqui. É porque eu tava tentando só fazer daqui, né? Tava puxando só daqui, só que isso tudo aqui faz parte da minha trilha, no caso. Aí eu fiz um insert aqui apenas para afetar, para alterar, né, a trigger e o select aqui no final, que é para mim testar a minha trigger, né, para saber se ela deu resultado. E ela deu resultado. Tinha tinha 1.900 e eu coloquei mais 500 aqui, ficou 2.400. Esse foi o meu modelo físico. Meu modelo conceitual ficou dessa forma, é bem distribuído entre as chaves primárias e as chaves secundárias. Coloquei aqui que um usuário pode ter uma ou várias viagens, uma viagem pode ter um ou vários usuários, uma viagem pode ter vários gastos, e um gasto é relacionado a uma viagem. Um companheiro pode ter, ter várias viagens também, e uma viagem pode ter um ou vários companheiros. E as avaliações pode ter nenhuma, como podem ter várias, né? E aqui foi o meu modelo lógico. Meu modelo lógico ficou assim. Quanto às cardinalidades, ela não ficou como eu queria, como eu gostaria, né? Queria que porque o ideal é que fique exatamente com as cardinalidades do modelo conceitual, mas eu não sei porquê, mas aqui no BRMW ele não deixa alterar as cardinalidades do modelo lógico. Mesmo eu criando do zero, ele não deixa eu editar a cardinalidade. A última vez que eu fiz, eu coloquei no Paint e fui editando no manual, só que aqui eu não consegui, porque eu tô com pouco tempo, né, para fazer. Mas ficou dessa forma o meu modelo lógico. Aqui nas profissões eu escolhi as duas, eu acho que até as duas mais básicas, assim, né? Não básicas, mas as mais conhecidas, que é DBA, Database Administrator, que é o gestor, né? O gestor geral, que fica dentro da manutenção, da segurança, e o analista de dados, que vai coletar, processar e analisar o grande volume de dados para ajudar nas tomadas de decisões. Vai usar sempre o SQL e também pode usar, que eu já vi muito, né? Inclusive aqui na empresa a gente faz isso, puxa os dados do SQL e joga no Power BI, né? Para mostrar os gráficos e tudo mais. E aqui nos SGBDs eu escolhi o Heads e o Coach. O Heads eu escolhi esses dois, na verdade, porque eu achei que a galera não fosse usar, né? A maioria. Foi mais para ser mais diferente mesmo. O Heads, eu gostei assim, porque ele é rápido, né? Ele até diz, ele é extremamente rápido, oferece suporte como strings, listas, conjuntos e hashes. E o coach eu sinceramente não conhecia, li um pouco sobre ele e achei legal trazer ele por ser uma boa escolha aqui para os ambientes de aplicativos móveis, né? E que precisam de uma solução offline. Então eu trouxe ele, achei bem interessante. E esse é o meu trabalho de banco de dados. O meu físico, o meu conceitual,
o meu lógico e as profissões e os SGBDs. Valeu, professor.